Olá, meu nome é Márcia, eu faço parte de um grupo de 3 pessoas, eu, Vânia e Nadir, cursamos licenciatura em Pedagogia pela Univesp, Polo Céu, Cidade Dutra. Nós estamos no 4º semestre de curso e este vídeo é para fazer uma apresentação do nosso trabalho de projeto integrador, que tem como tema o uso de jogos como ferramenta para a alfabetização e apoio às dificuldades de aprendizagem. De início, nós reconhecemos que de forma nenhuma a nossa pesquisa foi exaustiva. Nós fizemos leituras de textos e assistimos a vídeos disponíveis no nosso curso. Também fizemos a leitura sobre teóricos clássicos e contemporâneos a respeito do assunto. Há muito que se lê e com certeza nós gostaríamos ainda de ver muita literatura documentada a respeito, principalmente da prática das teorias, para que nós pudéssemos ter os experimentos e assim nos aprimorarmos como professores já ou como futuros professores. Nosso trabalho então é mostrar a importância da utilização dos jogos e das brincadeiras como uma estratégia no processo de ensinar e aprender. Também é mostrar que os jogos estimulam o raciocínio e favorecem a vivência de conteúdos e as relações com as situações do cotidiano. Os jogos como estratégia de aprendizagem, de ensino e aprendizagem na sala de aula, ele favorece a criança, ou deve favorecer a criança na construção do conhecimento científico, proporcionando a vivência de situações reais ou imaginárias e propondo à criança vencer desafios, buscar soluções que podem ser apresentadas durante os jogos, levando-as a raciocinar, trocar ideias, tomar decisões. Desde que nasce, a criança usa o brincar como forma de se comunicar, de conhecer, de interagir com o mundo e as pessoas que a cercam. O brincar está intrinsecamente relacionado à criança. Por isso, é uma das principais características da infância. Caso a criança não use brincar como parte natural de sua vivência e desenvolvimento, de sua rotina diária, é possível que ela possua alguma dificuldade física ou neurológica. É através da ação lúdica que toda criança, em todos os tempos, em qualquer parte do mundo, aprende sobre diversas esferas da vida. Os jogos e as brincadeiras acompanham as crianças e ganham novos significados à medida que elas crescem. Por estarem os jogos e as brincadeiras ligados à vida da criança, eles podem ser usados como ferramentas de ensino e como ferramentas de aprendizagem. Pestalozzi, um educador suíço, acreditava que os sentimentos tinham o poder de despertar o processo de aprendizagem autônomo na criança e que, em parte, a criança era responsável por conduzir este processo, através da experimentação, da prática, da vivência intelectual, emocional e sensorial do conhecimento. Comênios acreditava e indicava a prática de jogos devido ao seu valor formativo. Froebel dizia que, através da observação do jogo e da fala da criança, era possível perceber em que nível ela estava de seu desenvolvimento. Para Piaget, as origens das manifestações lúdicas seguem o desenvolvimento da inteligência, e ele identificou 3 grandes tipos de estrutura mentais, que surgem sucessivamente na evolução do brincar infantil, que são os jogos de exercício, os jogos simbólicos e os jogos de regras. Vygotsky dizia que a brincadeira se configura como uma situação privilegiada de aprendizagem infantil.
Os jogos educacionais buscam estimular e aguçar a imaginação, buscam a integração das crianças umas com as outras, a liberação das emoções, a construção do conhecimento, a aquisição de autoestima. Os jogos podem ser configurados de diferentes formas, como, por exemplo, podemos utilizar jogos de estratégia, de estímulo ao raciocínio, de vivência de situações reais ou imaginárias, desafios, onde ela tem que fazer busca de soluções, trocar ideias e tomada de decisões. Oi, meu nome é Vânia, sou professora de Ciência do Ensino Fundamental 2 e uma das integrantes do grupo do Projeto Integrador. Uma das também que aplicou o projeto em sala de aula, e vou contar um pouco sobre os alunos que a gente escolheu. Temos 3 alunos que fazem parte do projeto: Lucas com 11 anos, Cadmiel e o Everton com 12. Todos os 3 com problema de aprendizagem. Eles têm dificuldade de entender a letra, entender o significado. A única coisa que eles fazem em sala de aula é copiar o que está na lousa, mas não sabem o que está escrito. O projeto foi desenvolvido em sala de aula, tá? E em alguns momentos fora da sala de aula, na sala de leitura, tá? E alguns outros momentos lá de onde eles ficam no pátio, porque é onde eles fazem um projeto projeto do judô, que é o que nos ajudou também bastante. Então, o trabalho consiste em produzir um jogo, e a gente utilizou o interesse comum deles do judô para produzir esse jogo. De início, a gente trabalhou vários jogos relacionados com a alfabetização, e até eles conseguirem montar o seu próprio jogo. Fizeram um alfabeto, né? Desenharam o alfabeto numa folha de sulfite. A gente montou esse alfabeto na sala de aula mesmo, acima da lousa, e foi o que ajudou eles a produzir todas as outras atividades. Na sala de aula, eles não conseguem desenvolver atividades relacionadas com a matéria de outros professores. Uma, porque eles não sabem ler. E eles copiam só o que está escrito na lousa, então muitas vezes o professor limita a dar atividade relacionada a isso. E eles são um pouco indisciplinados, então, por falta de entendimento da matéria, de ter dificuldade de aprendizagem, eles dificultam também o trabalho pedagógico de outros professores. Então, foi um dos fatores que fizemos com que pegássemos eles para fazer parte desse projeto. Eles participam também do reforço escolar, só que como é contraturno, eles têm que vir em outro horário de manhã, fora do horário de aula. Isso também dificulta um pouco, porque eles dependem dos pais para trazê-los até a escola, e a maioria das vezes os pais estão trabalhando, então nesse período, no horário que não seja da escola, eles não conseguem trazer. A ideia principal do grupo é fazer com que até o final do ano eles possam aprender a ler, porque escrever eles conseguem, e cada um, a gente identificamos a dificuldade de cada um. Então, a dificuldade do Lucas, ele não consegue juntar letra com outra letra e fazer uma sílaba. Não consegue. Ele tem ainda dificuldade de identificar as letras. Ele perde muito com esse. Ele não consegue, ele não memoriza, ele se perde. Ele acabou de explicar para ele, daqui a pouco ele esqueceu. O Cadmiel, ele já já sabe fazer palavras, só que não consegue fazer a junção de uma frase. Então, a palavra dentro da frase ele não consegue identificar. E o Everton, a dificuldade que ele tem é de identificar a palavra na forma cursiva, né? Da forma da palavra cursiva. Ele consegue identificar a palavra na forma da caixa alta, que é como eles falam: professora, eu não sei fazer, não entendo
a letra de mão, se eu entendo letra de forma. Então, essa é uma das características, tá? Então, o nosso trabalho consiste em fazer vários jogos relacionados com o interesse comum deles, para que no final do processo a gente consiga fazer com que eles aprendam a ler e escrever e se alfabetizem para poder dar sequência no seu processo de aprendizagem. Boa tarde. Biqueira? Não, é um monte de coisa na vida social. Depois uma mulher falou Bico. Depois a mulher falou assim pra ele que é pra ele fazer gato e sapato. Ele fazia um monte de coisa lá no relógio dele. O meu pai não aceitou. Não é gato e sapato, não é gato, meu filho. É gato. Gato e sapato. A menina que o meu irmão tá namorando, ela como que eu vou jogar? Ela tá fazendo curso de Enfermagem? faculdade. Professora, sabe o que eu quero ser? Eu quero ser da polícia. Conhece a Juliana? Ué, você mudou de ideia, mas você mais é trabalhar com cavalo, não? Então, polícia montada, polícia com cavalo. Professora, hoje tá gravando ainda? Tá. Eu tô fazendo... faz vocês também, que o trabalho aqui é isso. Eu tô fazendo aqui. Tá gravando ou não, professora? Tá sim, ó. Tá gravando aqui? Oxe, tá tão pequeno. Não, você vê, Olha que a cabeça. resolução é boa. Ó, É que eu quero fazer um vídeo, quero fazer uma... professora, caramba. Confirmou. Né? Confirmou. Bom que você sabe. Vai lá pegar. Peraí. Deixa eu pegar aquela caixa. Não, né. Professora, quando eu era criança, eu tinha uma cabeça mais grande que o corpo. É, a irmã dele que falava, não a gente. É sério, mas a irmã dele falou que quando ele era bebê, ele tinha a cabeça maior do que o corpo. Ah, mas é normal. É, muito normal. Agora A cabeça mil vezes. Olha, Olha, que confirmou. é, hein? Confirmou. Você, na realidade, você tá ficando esticado, hein? É, tá crescendo. Minha cabeça. Eu tô quase passando a minha mãe. Porra, as minhas tá crescendo dos lados. Não, tá crescendo pra cima mesmo. Tá vendo? Eu tô bem mais alto do que eu tava. Professora, quase uma Nossa, hoje eu tive que ir pra escola, era logo churrasco de almoço de casamento da minha tia. Não sabe não tem nada de importante hoje. Mas eu queria fazer, porque eu sabia que hoje tinha aula só. E eu queria saber esse negócio. Eu quero assistir o filme. Ah, e sabe o que eu vou tentar fazer? Eu não consegui baixar. Lá em casa a internet é muito ruim. O filme é aquele filme lá do cavalo. Tentar levar vocês na segunda-feira lá na... Professora, meu pai tá logo tem. Aqui a internet aqui também é ruim. Mas é melhor que ficar na minha casa. Dá pra, se eu encontrar na Netflix, dá pra assistir na A Netflix. sua dá pra assistir, a sua pega Netflix, sua casa? Não, eu tenho... Minha mãe tirou aí porque dá pra ver normal na escola.